Meu nome é William, sou líder do Ministério A Rede. Geralmente essa conversa eu tinha ao vivo com as pessoas que se interessavam pelo ministério, mas o nosso alcance vem crescendo, nós estamos indo para outras cidades, então achei por bem gravar um vídeo para te apresentar um pouco sobre os nossos valores, o nosso objetivo e a nossa missão enquanto ministério. Então, enquanto eu estiver falando, eu vou apresentar alguns slides aí na tela e minha voz continuará de fundo. A gente tem uma proposta de pregar o Evangelho em locais onde pastores, por exemplo, não seriam muito bem recebidos. Colégios, universidades, lugares onde o conhecimento e o saber dominam a mente das pessoas a ponto de elas ficarem meio cegas. E qual que é a melhor maneira da gente se achegar a esse tipo de pessoas? É sendo um deles. Nós estamos em universidades, nós estamos em colégios e recentemente surgiu a oportunidade para estarmos num batalhão também. Gostaríamos de expandir esse ministério para os trabalhos e nós já também fizemos um grupo no time de futsal de São José dos Campos, time feminino, com muitos resultados, muitas conversões. Então eu quero te apresentar um pouco sobre esse ministério. As pessoas acham que por elas terem as suas faculdades mentais, a sua capacidade de pensar, elas existem, e isso traz o sentido da sua existência, raciocinar, pensar, fazer as coisas, assim como René Descartes falou pra gente: penso, logo existo. Na verdade, a gente vai ver no final dessa apresentação que o que Jesus tem para nós é muito mais do que apenas pensar e é muito mais do que apenas existir. Então eu te convido a conhecer um pouco mais do Ministério A Rede. Antes disso, quero bater um papo com você. É lógico que você não vai me responder quando eu te perguntar. Mas eu queria te perguntar, você já se perdeu alguma vez na sua vida? Talvez quando você era pequeno, você foi na praia e aí você não achou mais o seu pai, sua mãe, a pessoa que cuidava de você. É uma multidão de gente. Se você já se perdeu, você começa a ficar meio desesperado, você sabe como é que é. Ou talvez num shopping, um shopping com muitas liquidações, onde a mulherada está correndo para lá e para cá, está doida. Você ali no meio é mais um na multidão. É muito difícil te achar. Minha mãe, por exemplo, ela tinha um artifício, que ela tinha um assovio com o dedo, e era muito alto esse assovio, e aonde eu estivesse na praia, eu sou de Santos, eu iria ouvir o assovio da minha mãe, e eu ia identificar que ela estava me chamando. Era necessário que eu tivesse o conhecimento de ouvir a voz da minha mãe, por exemplo. Você reconhece essa imagem? Essa é a famosa imagem do Where is Waldo? Ou aqui no Brasil, Onde está o Wally? Essas ilustrações, elas são muito conhecidas por mostrar talvez uma praia, um shopping, lugares ou um show, né? E nesses lugares o Wally está lá no meio das pessoas. E aí eu te pergunto, como é possível achar o Wally? E aí você me responderia, se você estivesse aqui perto, que o Wally ele tem determinadas características que faz com que quando a gente olhe para essa multidão, o Wally se destaque. Eu consigo achar o Wally porque ele tem uma calça azul, porque ele tem uma camiseta listrada vermelha, porque ele tem um gorro. Essas características do Wally me fazem achá-lo no meio da multidão. A Bíblia também nos fala que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito do Senhor busca essas pessoas. É como se Deus olhasse para uma multidão, olhasse para a terra e as pessoas que Ele procura fossem adoradores. Quando nós somos adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, é como se a gente se destacasse no meio dessa multidão cinza, um ponto vermelho. E aí o Senhor pode nos achar. É dessa maneira, quando nós adoramos a Deus, que Ele consegue nos achar no meio da multidão. Bom, eu acabei de fazer um estudo à rede com vocês. Teve um estudo chamado Onde está você?
E a gente introduziu o assunto de onde está o Wally, né? E no final a gente acabou falando sobre essa forma como Deus pode nos achar, quem é que Deus procura. Então o estudo à rede ele é bem simples. Eu não pude interagir com você porque é lógico que você não vai poder me responder. Mas num grupo, e eu vou colocar aí para aparecer para vocês como é que é o estudo. A primeira página nós temos a teoria, vamos assim por dizer, aonde a gente sempre linka uma música do momento, uma frase memorável ou uma notícia recente e a gente começa a discorrer sobre isso, joga perguntas para as pessoas. Depois a gente linka o assunto Jesus. Como é que é dado esse estudo? Essa primeira página então é a página de teoria e a segunda página é a página das perguntas. Tudo que está perguntado está respondido no nosso texto. Então o texto nada mais é do que uma base para os líderes e as perguntas são o que vai guiar o estudo aonde você estiver dando. Então primeiro eu gostaria de falar um pouco da nossa missão. Afinal de contas, por que nós estamos aqui? Por que você está aqui ainda na Terra? A palavra de Deus diz que em 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você já aceitou Jesus, você já está cumprindo qual que é a vontade do Pai, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Você já conheceu a verdade. Por que será que Deus não te leva já para o céu e você ainda está aqui na terra, mesmo salvo? A resposta é que Deus ama todos e Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe quem será usado para que todos, ou seja, os outros que ainda não conhecem, possam conhecer a verdade? Pois é, eu e você. Então a nossa única função, depois que nós aceitamos a Cristo aqui nessa terra, é conseguir arrebanhar outras pessoas para Jesus Cristo. Essa transformação maravilhosa que aconteceu na nossa vida, nós temos que passar isso para as outras pessoas. Efésios 2:10 diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, você está aqui na terra para cumprir as boas obras que Deus já havia preparado para que você pudesse cumprir aqui. E isso inclui salvar vidas, porque essa é a vontade de Deus. Então, a nossa missão é conseguir todas as pessoas para Jesus, em todos os lugares, seja nos colégios, seja nas universidades, seja no batalhão, seja no time de futsal, seja nos trabalhos, todos os lugares. Os nossos valores. Estudar, mas para quê? Para que eu vou estudar? Eu não sei se você já foi numa conferência missionária e você viu talvez uma pessoa lá na frente falando que tinha largado todas as coisas para servir a Jesus, e ele começa a contar histórias realmente bonitas, histórias de experiências maravilhosas com Deus. E eu não sei você, mas na época quando eu fui na minha primeira conferência missionária eu fiquei babando. Eu falava, eu queria isso, eu quero isso para mim também. Eu quero viver essas experiências maravilhosas que esse rapaz, esse missionário está vivendo com Deus. E eu ficava me perguntando assim, mas eu estou estudando, será que é pecado eu estudar? Será que é pecado eu continuar indo no colégio, depois ir para a faculdade, ter o meu trabalho? Qual que é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é que todo mundo largue os seus estudos? Deus falou bem claro ao meu coração e Ele mudou a minha pergunta. A minha pergunta era, será que devo estudar? E Deus pegou essa pergunta e mudou e falou, por que você está estudando? Por que você está ali naquele lugar? E Deus foi me mostrando que Ele estava me colocando em lugares onde pastores não estariam, por exemplo. No meio de pessoas que têm preconceito com a igreja, mas não têm preconceito com pessoas que, por exemplo, estudam a mesma coisa que elas ou que têm a mesma profissão que elas. Então, como nós da rede nos enxergamos? Nós nos enxergamos como soldados alistados para a batalha. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. E nós nos tornamos filhos de Deus. Você pode ler em João capítulo 1, versículo 12. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então o que Deus foi me mostrando é que eu não era um estudante que tinha virado crente. Você não é uma pessoa que está fazendo administração, que talvez engenharia, jornalismo, sei lá, tantas outras profissões, vestido de crente.
Você, na verdade, é um cristão, um filho de Deus, um salvo, um morador da Jerusalém Celestial, que agora é chamado de embaixador de Cristo. Ou seja, você está aqui na terra representando o seu país, que não é o Brasil, que não é o mundo, é sim a Jerusalém Celestial. Então nós nos enxergamos assim como essa foto. Nós somos cristãos, filhos de Deus por essência, mas camuflados de administradores, de engenheiros, de militares, de jogadores, de esportistas, camuflados dessas coisas, para poder conseguir ganhar para Jesus as vidas que estão nestes lugares. Então, nós nos enxergamos como camuflados no meio da sociedade para conseguir pessoas para Jesus. No que nós nos baseamos? Nós nos baseamos no texto de Atos capítulo 17, a partir do versículo 16 até o 31. Paulo, ele passou por muitos lugares e ele foi pregando o evangelho em muitos lugares. A maioria das cartas do Novo Testamento são cartas paulinas. E você vai ver que ele implantava uma igreja, ia para outra cidade, ficava sabendo do problema daquela igreja que ele tinha implantado, ele mandava carta para lá. Mas ele tinha essa desenvoltura de implantar igrejas. Ele tinha essa capacidade dada por Deus de implantar igrejas, de influenciar, de fazer a mensagem de Jesus Cristo ser conhecida no meio das pessoas. Mas algo acontece em Atenas diferente de outros lugares que ele tinha passado. Em Atenas ele falava com os estoicos e epicureus. Na verdade eram os nerds da época, eram os estudantes, eram as pessoas que estão no nosso contexto, os trabalhadores, pessoal do nosso quartel, são essas pessoas. E quando Paulo tentou falar de Jesus para eles, eles ficavam perguntando entre si, que negócio é esse de Jesus e ressurreição que Paulo está querendo falar, e eles não estavam conseguindo compreender. Você pode abrir lá e ver isso, estava tendo uma confusão. Até o momento que eles chamam Paulo para um lugar chamado Areópago. Esse lugar era o lugar onde os sábios falavam, onde os magistrados se reuniam, era o lugar onde pessoas importantes falavam. E eles levaram Paulo para lá, no que talvez seria a última chance de Paulo para falar desse Jesus e da ressurreição. E eu não sei se você já ouviu falar na definição de insanidade, mas a definição de insanidade consiste em eu tomar atitudes iguais e esperar resultados diferentes. Ou seja, se Paulo falasse da mesma maneira que ele estava falando até aquele momento, os estoicos e epicureus e as pessoas daquele lugar continuariam não entendendo o que ele estava falando. Ele tinha que falar de uma maneira diferente. Foi naquele momento que ele teve um insight vindo dos céus, e ele se lembra que quando ele estava passando por Atenas, ele vê muitos altares. Altar ao Deus, ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus do rio, e ele vê lá escrito num dos altares vazio, escrito ao Deus desconhecido, caso os atenienses tivessem esquecido de algum Deus. E ele fala assim: atenienses, eu quero falar daquele Deus desconhecido que vocês fizeram um altar para ele. E aí você vai ver que no discurso de Paulo ele cita até poeta da época, tentando contextualizar sua mensagem à realidade daquelas pessoas. Primeiro ele pega um objeto do contexto deles e depois situa o povo através do poeta da época. Dessa maneira, as pessoas conseguem entender o evangelho. E aí você pode ver depois que algumas tomaram sua decisão para sim e outras tomaram sua decisão para não. Antes fossem todas as pessoas tomando sua decisão para sim, mas a decisão é individual, e nós sabemos que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e nós não convencemos de nada, nós só somos apenas instrumentos. Paulo ali foi um instrumento e alguns foram salvos. Esse é o nosso objetivo dentro dos lugares onde a rede está. Nós queremos facilitar a mensagem do evangelho. A gente quer contextualizar, por isso a gente sempre se baseia numa música do momento, numa notícia recente ou numa frase memorável que está na boca de toda a população. Através disso a gente aguça as pessoas a participarem, a darem sua contribuição a respeito desse primeiro assunto que a gente apresentou. E então a gente pega um texto bíblico, linka de forma contextual, de forma a equiparar o nosso assunto ou a letra da música ou a reflexão da frase ao versículo, ao texto que nós queremos apresentar. E aí sim nós apresentamos os valores do evangelho. Então a rede nada mais é do que uma
ferramenta facilitadora. Até é engraçado porque eu estou reduzindo a uma definição, mas é exatamente isso. A rede, ela é uma ferramenta facilitadora para que a gente fale do Evangelho nesses lugares diferentes de um ambiente de igreja ou de um ambiente, sei lá, familiar. É um ambiente mais complicado, é um ambiente talvez mais preconceituoso a respeito da nossa fé. E então eu escrevi 2 frases que eu gostaria que essas frases estivessem em todos os lugares, no Facebook, no Twitter. Se você quiser guardar, postar, escreva ela, guarde, poste. É assim: toda conversa é uma ótima oportunidade para falar de Jesus. E a outra frase é: todo assunto é um ótimo pretexto para falar de Jesus. O insight é como você vai linkar o assunto até o Evangelho. O insight é como você vai linkar o seu assunto, que a gente está tentando contextualizar, ao Evangelho. Se você não souber como contextualizar, como você linkar o assunto ao Evangelho, talvez você seja conhecido como bitolado, como alguém talvez até mesmo inconveniente, que poderia passar por isso sem falar sobre as dificuldades. Eu lembro quando eu estava na universidade, eu fazia integral, então eu estudava de manhã, de tarde, eu fazia inglês, eu tinha uma bolsa de iniciação científica, então eu tinha que desenvolver o projeto, eu não poderia tomar reprovação na universidade. Eu estava terminando minha faculdade em 4 anos e meio, o mínimo era 5, mas eu estava puxando matéria porque eu queria terminar logo. Além do mais, eu estava como líder de jovens lá na igreja que eu participava, e eu tinha um grupo de jovens na universidade, um grupo cristão chamado Estudante de Cristo. Então imagina quanto estresse não passava pela minha cabeça e quanto cansaço que eu não sentia. Se você der uma olhada aqui, você vai ver que eu tenho muitos cabelos brancos e outros que já se suicidaram. Mas eu olho para trás, eu vejo o meu tempo de universidade e eu digo que eu não me arrependo de nada daquilo que eu fiz. Primeiro porque eu estava do lado do Senhor Jesus, vivendo os melhores dias da minha vida. Foi com 17 anos, antes de entrar na universidade, que eu aceitei Jesus. Chamei ele para ser o meu melhor amigo, apesar de ter estado dentro de uma igreja toda a minha infância. Eu só fui conhecer o Senhor Jesus com 17 anos, quando eu ingressei na faculdade. E eu vejo quantos frutos, quantas pessoas que se converteram através da minha decisão de falar: Deus, olha, eis-me aqui, eu sei que o Senhor me colocou aqui por algum propósito, então cumpre o teu propósito em mim. Às vezes a gente fica pensando assim: poxa, o que será que eu estou fazendo aqui? E a gente fica desejando outro campo missionário. Gostaria de te encorajar a olhar a sua sala como um campo missionário. Gostaria de te encorajar a olhar o ambiente de onde você trabalha, onde você fica, como um ambiente missionário. A gente às vezes tem que parar de desejar os locais muito longe, enquanto nós não olhamos para as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. Não adianta nada eu ficar sonhando tanto com a África, se eu não sonho com as pessoas que Deus tem colocado primeiro na minha família e depois no meu ambiente que eu passo meu dia, minha noite. São pessoas que o Senhor Jesus quer salvar. E sabe quem Ele colocou para salvar essas vidas? Você. Sabe o que me consolava todas as vezes que eu ficava meio cansado, meio estressado? Diz assim em Isaías 40, 28 até o 31. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Essa palavra me dava forças todas as vezes que eu me sentia cansado. Eu pedia forças em Deus e Deus renovava minhas forças. Sentia o seu carinho, o seu abraço. Ter a aprovação de Deus naquilo que você está fazendo é a melhor sensação que você pode ter. Sabe, você cumprir o seu propósito no local onde Deus te colocou. Não existe sensação melhor neste mundo. Você pode estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. A melhor sensação que existe é saber que Deus está se agradando da sua vida, porque você está cumprindo o propósito pelo qual Ele te colocou, aonde Ele te colocou. Eu queria ler para você um texto, está em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 até o 23. Essa é a tradução na Bíblia Viva. Gostei muito dessa tradução nesse texto. Esse é o estilo de vida do apóstolo Paulo, e esse é o estilo de vida que todo líder da rede precisa ter. Eu quero ler para você.
Entretanto, alegre e livremente me tornei servo de todos, a fim de poder ganhá-los para Cristo. Quando eu estou com os judeus, eu pareço-me um deles, para que eles escutem o Evangelho e eu possa ganhá-los para Cristo. Quando eu estou entre os gentios, que seguem as cerimônias e os costumes judaicos, eu não discuto com eles, embora eu não concorde, porque eu desejo ajudá-los. Quando estou com os pagãos, eu concordo com eles tanto possível, com exceção, naturalmente, de que, como cristão, eu devo sempre fazer o que é correto. E assim, concordando com eles, eu posso ganhar a sua confiança e ajudá-los também. Quando eu estou com aqueles cuja consciência facilmente os inquieta, eu não ajo como se eu soubesse tudo, eu não digo que eles são tolos. O resultado é que assim eles estão dispostos a me deixar ajudá-los. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e permita a Cristo salvá-la. Faço isso para levar o Evangelho a eles e também pela bênção que eu próprio recebo quando os vejo ir a Cristo. Essa é a nossa filosofia: conseguir um terreno comum, ser pessoas agradáveis, que sabem conversar sobre qualquer tipo de assunto, mas que no final sempre tem algo a acrescentar, algo de valor da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos essa conversa, na verdade esse monólogo meu aqui, falando penso, logo existo. Na verdade o que Jesus tem é muito mais do que apenas pensar e existir. A palavra de Deus diz que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir, mas que Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. A proposta de Jesus não é apenas pensar e existir. A proposta dele é creio, logo vivo. As pessoas nos locais onde nós estamos inseridos acham que por apenas terem a sua faculdade de pensar, a sua capacidade de pensar, isso traz um sentido à sua existência. Na verdade, Jesus quer trazer algo totalmente diferente ou algo mais profundo. Ele quer não apenas fazer com que você exista ou fazer com que as pessoas existam. Ele quer trazer vida. Isso vem através do crer e não apenas do pensar. Então a célebre frase penso, logo existo para Jesus é creio, logo vivo. Gostaria muito que você fizesse parte desse movimento, desse ministério, que o Espírito Santo aqueça e faça queimar o seu coração por essas vidas. Esse é o Ministério à Rede, eu amo esse ministério, os líderes amam esse ministério, nós estamos crescendo e nós vamos ganhar todas as pessoas para Jesus. Eu quero poder contar com você, quero poder contar com o fogo do seu coração também. Deus abençoe.